Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, né, a mais um episódio aqui da nossa série especial O Amor e a Justiça de Deus. E é uma série que é feita especialmente para nossa recapitulação ou pontapé inicial do estudo da lição da escola sabatina desse trimestre. Então, esse é o título, O Amor e a Justiça de Deus. E o tema de hoje é daqueles temas que mexem bastante com a nossa cabeça, com o nosso coração, e tem um título que talvez você nunca tenha parado para pensar, que se chama Regras de Engajamento. O que são regras de engajamento? Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse acusado de ser uma pessoa injusta, cruel, tirana, ou até mesmo assim, coercitiva, cruel, como é que você provaria que você, na verdade, é amoroso, é bondoso, sem usar a força e a correção, né, a coerção? Afinal, se você utilizar esses atributos, você justamente estaria comprovando aquilo da qual você está sendo acusado. Então parece uma situação bastante difícil de você sair, bastante complicada, né? Pois é exatamente isso que está em jogo quando a gente fala do grande conflito entre Deus e Satanás. A Bíblia, ela mostra pra gente que essa disputa, ela não é sobre quem tem mais poder, né? Afinal de contas, se Deus ele quisesse, ele poderia acabar com Satanás com um simples pensamento, com um simples piscar de olho, enfim, não teria qualquer chance da parte do inimigo. Só que aí vem o ponto crucial quando a gente fala desse grande conflito. Será que destruir alguém provaria o quê? Que você é justo, digno, bondoso e digno de confiança, ou que na verdade você só estaria reforçando as acusações de que você é um tirano que destrói, que mata, que desaparece com aqueles que não concordam com o que você diz. Por isso que Deus ele escolheu uma maneira completamente diferente de lidar com as acusações de Satanás, e é isso que a gente chama dessas regras de engajamento. Ele trabalha dentro de certos parâmetros, a gente poderia dizer assim, né? Parâmetros que eles garantem liberdade para que todas as partes nesse conflito possam, de certa forma, agir com as ferramentas que têm à disposição para, de certa forma, apresentar o seu caso, digamos assim, o lado da história, para que todo o universo possa ponderar as evidências e tomar a sua decisão de forma livre, sem a coerção daquele que é mais poderoso. Porque se fosse assim, Deus de fato ele sairia ganhando, mas ele não venceria contra as acusações que estão sendo feitas contra ele. Então, agindo de acordo com essas regras, né, Deus ele deseja mostrar para todo o universo que ele não é só poderoso, mas ele também é justo, compassivo, amoroso e por aí vai. Só que claro que isso levanta certas questões pra gente, que a gente vem lidando nas últimas lições, né. Por que que então Deus ele permite tanto sofrimento no mundo? Já que ele pode tudo, ele pode encerrar com o mal a qualquer momento, então por que que ele não simplesmente zera o jogo, começa de novo, dessa vez fazendo do jeito certo para todo o universo, né? Só que não é assim que funciona, e a gente vai conversar um pouco mais, né. Então talvez a pergunta para esse episódio seja como é que essas tal regras de engajamento, essas tais regras de engajamento, elas impactam a nossa vida aqui e agora, no nosso dia a dia, tá bom? Então segura aí essas perguntas, porque nós vamos mergulhar fundo nesse tema logo depois da vinheta. Então já pega a sua Bíblia, já abre aí, nos textos que a gente vai utilizar, para você poder aí saciar a sua curiosidade e aprender mais sobre a palavra de Deus. Então vem comigo nessa jornada para a gente poder entender um pouco mais sobre o amor e a justiça de Deus, para continuarmos juntos nessa caminhada ao longo dessa batalha cósmica. Bora lá? Antes da gente seguir, já deixa o seu like nesse vídeo, se você já é de casa, se você já acompanha aqui a gente há algum tempo, né? Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, se você ainda não conhece a gente. E ao se inscrever também clica aí no sininho para assinar as notificações, porque além dos episódios daqui da lição, nós também temos um podcast de reflexões bíblicas que se chama Chronicast, que vai ao ar aos domingos, e
periodicamente nós também temos a nossa classe bíblica, onde estamos estudando a história de Deus. Você encontra a playlist dos episódios anteriores aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Então assim você não perde absolutamente nada do que acontece aqui no canal Cristãos Cansados. Beleza? Bora então continuar a nossa conversa aqui sobre regras de engajamento. E como a gente falou aqui na introdução, né, a gente abriu ali as portas para entender que esse conflito cósmico, ele não é sobre força bruta, ele não é sobre quem tem mais poder, ele é sobre quem tem a verdade do seu lado, quem de fato tem um caráter coerente com aquilo que diz ser. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa ideia para a gente explorar como é que isso se conecta com a nossa vida hoje. Você já reparou como é que a Bíblia, ela fala bastante de ídolos, especialmente lá no Antigo Testamento, né? Eles são sempre um problemão ali entre as nações e especialmente para o povo que foi escolhido por Deus. Israel sempre está ali enfrentando problemas com idolatria, né, com adoração aos ídolos. Só que aí a gente chega lá no Novo Testamento e a gente encontra Paulo dizendo pra gente, lá em 1 Coríntios 8, verso 4, que na verdade nenhum ídolo do mundo realmente existe. Eles são de mentira, eles representam coisas que não existem. Parece que ele está até dizendo pra gente o seguinte: olha, gente, relaxa, porque esses pedaços de madeira, de pedra aí, eles não são deuses de verdade, eles não existem. Só existe um Deus no universo e é Jeová. Só que aí, 2 capítulos depois, né, em 1 Coríntios 10, verso 20, Paulo vai soltar um. Olha, o que os gentios de fato sacrificam, eles sacrificam a demônios e não a Deus. Aí você fala assim: peraí, Paulo. De um lado você fala que os ídolos não são nada, e agora você está dizendo que eles são alguma coisa, que eles são demônios? Será que isso faz algum sentido? E a resposta para a gente contextualizar essa aparente contradição de Paulo está justamente no fato de que existe um grande conflito, algo acontecendo por trás dos panos, né? E por trás desses ídolos que aparentemente são inofensíveis porque eles não são nada na verdade, estão forças espirituais reais, não divindades, como as pessoas pensavam e atribuíam, mas existem sim forças espirituais reais que são, de acordo com Paulo, demônios disfarçados, anjos caídos tentando enganar e manipular a mente das pessoas. E isso não é só um problema que acontecia lá no Antigo Testamento, lá no passado, há milhares de anos atrás. Isso também pode acontecer hoje com outras questões. Por isso Paulo vai alertar a gente, olha, por mais que essas coisas elas não possuam um poder real, de fato, inerente a uma divindade, cuidado, na verdade, com o que está por trás dessas coisas, porque existe algo que está acontecendo por trás das cortinas. Só que o que mais que a gente pode aprender de fato sobre esse tal bastidor dessa guerra espiritual? A gente pode explorar o que a Bíblia ensina para a gente sobre a autoridade de Satanás nesse mundo e como é que isso se conecta ao grande conflito cósmico. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 13, ler os 8 primeiros versos, você vai ler sobre uma besta que ela recebe poder, autoridade, trono diretamente de um tal dragão. E Apocalipse mais cedo vai identificar para gente que esse dragão é nada mais, nada menos do que o próprio Satanás. E essa tal besta que recebe essa autoridade, ela representa todos os poderes mundanos, terrenos, sejam eles religiosos, políticos, mas que são usados por Satanás para perseguir o povo de Deus e para desviar a adoração ao verdadeiro Senhor e Criador. E o texto de Apocalipse 13 vai deixar claro para a gente que Satanás ele exerce uma jurisdição real sobre os reinos desse mundo, ou seja, ele tem poder, ele tem uma influência. Ele é descrito sim como aquele que concede autoridade à besta. Ele permite que essa besta ela possa operar com certo alcance até global e persiga ali os santos de Deus, né? E o próprio Jesus, ele vai reconhecer essa autoridade lá em Lucas 4, verso 6, quando ele está sendo tentado lá no deserto, né? Satanás ele oferece ali a Jesus toda a autoridade, toda a glória dos reinos desse mundo, afirmando que isso foi entregue a ele e que ele poderia dar a quem ele quisesse. E você sabe o que é o mais interessante nesse episódio? Jesus ele não contesta essa afirmação de Satanás. Ele não diz para Satanás: olha, para com isso porque você está mentindo. Esses reinos não te pertencem. Não, em momento algum Jesus fala isso. Então, isso dá a entender para a gente, confirma para nós,
que o inimigo ele realmente possui uma certa jurisdição legítima, embora, claro, ele tenha usurpado o direito sobre esse mundo, um direito que era de Adão. Mas ele usurpou e, portanto, ele tem sim uma influência, uma jurisdição nesse mundo. Só que mesmo assim, o que Jesus faz naquele episódio é recusar qualquer que seja o atalho para conquistar o seu propósito, para vencer a batalha, né? Por quê? Porque se ele aceita a filosofia de Satanás para vencer, ele na verdade perde, porque ele está provando que Satanás estava certo. Portanto, ele recusa. Agora, a gente não vai entrar em detalhes nesse episódio, é só para ilustrar essa situação, mas pensa aqui comigo, por que que Deus ele de fato permitiria que Satanás tivesse qualquer tipo de autoridade? E a resposta, mais uma vez, está nas tais regras de engajamento. Deus ele escolheu não usar força bruta para poder resolver esse grande conflito, porque a questão central, de novo, não é poder, a questão é caráter. Deus ou Satanás, eles não vão convencer ninguém a partir da demonstração de força. Satanás mesmo sabe que ele não é mais forte do que Deus, que ele não é mais poderoso. Por isso que a sua arma é o engano. Ele quer manipular a mente das pessoas. E Deus, ao mesmo tempo, quer mostrar para todo mundo: olha, a verdade está do meu lado. Por isso eu permito que Satanás mostre as suas verdadeiras armas, os seus argumentos. É como se Deus ele estivesse dizendo para o universo: olha, eu acabei de dizer aqui para Satanás, você quer governar? Você quer provar para todo mundo que eu tô errado, que o meu jeito de governar é pior? Então vamos lá, mostra para o universo como é que é o seu governo. Então você está restrito aí ao planeta Terra e você tem o direito de apresentar para todo mundo como você faria diferente se você fosse, digamos assim, eu, né? Então, essa abordagem de Deus, ela permite justamente que as consequências do mal, as consequências da forma de Satanás de governar sejam plenamente revelados diante de toda a criação, para que todo o universo tenha todas as evidências, todos os argumentos coletados ali, né, diante de si, todas essas evidências para poder de fato julgar e escolher com segurança quais eles julgam ser o lado certo. Então, é por isso que Jesus ele recusa a oferta do inimigo de conquistar os reinos desse mundo através de um atalho. Porque tanto uma submissão e uma adoração ao inimigo, quanto a sua destruição instantânea por meio de um poder avassalador, seriam, na verdade, uma forma deturpada de ganhar a batalha. Seria ganhar a batalha com as ferramentas do inimigo. E se você ganhar a batalha com as ferramentas do inimigo, na verdade, você perdeu a batalha porque você deu razão ao seu inimigo assim que você se utilizou das suas ferramentas. Por isso que Jesus ele sabia que ele só poderia vencer de fato Satanás se ele jogasse dentro das tais regras do jogo, utilizando as suas ferramentas, não as do inimigo, né? Então, somente assim, somente se Jesus utilizasse das ferramentas que abonam ou que dão razão ao caráter do seu pai, é que ele ganharia de fato não só a batalha, mas cada coração e cada mente que está atentamente observando essa batalha. Só que aqui que está o ponto crucial para a gente. Essa autoridade que o inimigo possui, por mais que ele a tenha, ela na verdade é temporária e extremamente limitada. Isso fica muito claro quando a gente lê Apocalipse 12:12, né? Lá João diz: olha, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, embora Satanás tenha uma certa liberdade para agir, essa liberdade ela está sim dentro de certos limites estabelecidos por Deus, especialmente limites temporais, né? Jesus ele declara lá em João, capítulo 12, verso 31, olha, agora é o juízo deste mundo e será expulso o príncipe do poder deste mundo. De quem que ele está falando? Do inimigo. Então isso explica por que que Satanás ele tenta tão fortemente, especialmente nos dias de hoje, cada vez mais, tão intensamente nos confundir, nos enganar, nos tentar, porque ele está lutando contra o relógio. Ele tem pouco tempo. Ele sabe que a sua derrota é inevitável. Por quê? Porque a cruz foi o golpe fatal e final contra as acusações de Satanás. Jesus derrotou Satanás no seu próprio jogo. Satanás utiliza a ferramenta da morte e da coerção e Jesus vira isso, abraça isso e vence Satanás com as suas próprias ferramentas contra ele, mas do jeito certo, utilizando o caráter de Deus, que é de sacrifício, de entrega, de amor, de misericórdia. Então veja, Deus ele permite tempo suficiente para expor claramente para todos as acusações de Satanás perante o universo,
para que o universo possa ponderar se Satanás tem ou não razão. Mas o que Deus não vai fazer é permitir que o mal tenha a palavra final sobre a sua boa criação. Deus irá interferir um dia assim que as coisas estiverem claras e sem o menor resquício de dúvida na mente e no coração de todas as criaturas do universo. Só que, apesar da derrota do inimigo ser eminente e certa, isso não significa, claro, que o mal perdeu a sua influência imediata nos nossos dias, hoje, ao nosso redor, no nosso contexto, na nossa realidade. Então, essa tensão entre a autoridade temporária de Satanás e os limites impostos por Deus ajudam a gente justamente a entender por que, que ainda a gente vê tanto sofrimento no mundo, por que, que as coisas ainda não estão do jeito que elas deveriam estar. Porque, embora Deus ele não esteja fora do controle, ele tem tudo debaixo da sua mão, da sua autoridade, mas ele opera sim dentro dessas regras de engajamento, justamente para poder garantir um resultado final e definitivo onde o seu caráter ele esteja plenamente vindicado, a sua fama, o seu nome não esteja manchado por falsas acusações de Satanás. Isso não é só um capricho. O fato de Deus ter o seu nome questionado e o seu caráter manchado faz com que as pessoas desconfiem de Deus. E ao desconfiarem de Deus, elas não buscarão um relacionamento de amor com Ele. E ao se afastarem desse relacionamento de amor, elas caminharão justo diante ou em direção à destruição própria, porque fora de Deus não existe vida. E é isso que Deus quer evitar ao vindicar o seu nome e o seu caráter. E é justamente essa ação divina que nos traz tanta esperança, porque a gente sabe que, embora Satanás ainda tenha certo espaço para agir nesse mundo, ele já está derrotado pela vitória de Cristo lá na cruz. Tá certo? Agora, deixa eu te perguntar algo um pouco mais pessoal em relação a isso. Como é que entender essa verdade sobre como Deus age muda a forma como você enxerga os desafios da vida? Quando a gente enfrenta todo tipo de sofrimento, de injustiça que outras pessoas nos causam, né? É muito fácil a gente pensar que Deus ele não está no controle. Perguntar, Deus, cadê você? Por que, que o Senhor não age? Por que, que o Senhor não conserta as coisas agora? Só que as escrituras, elas lembram repetidas vezes para gente que Deus ele está sim trabalhando dentro dessas regras que ele mesmo estabeleceu para garantir para a gente um desfecho onde o seu amor e a sua justiça vão triunfar de uma vez por todas, completamente. Afinal, como a gente viu, o mal tem um prazo de validade e nós podemos viver com confiança, sabendo que ele não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. O amor tem a palavra final e definitiva. Tá certo? Agora, eu quero dar um zoom numa história muito famosa na Bíblia, que é a história de Jó, para a gente usar aqui como um exemplo fascinante de como funcionam essas tais regras de engajamento na prática. Você já reparou como é que o livro de Jó começa, especialmente ali nos versos 6 a 12 do capítulo 1? Ali a gente vê uma tal cena de uma corte celestial, como se fosse um senado, um congresso, sabe? Onde os filhos de Deus se reuniram e se apresentaram diante do Senhor para poder ponderar as questões de como Deus governa o universo. E quem que aparece no meio deles, se achando no direito de estar ali? Satanás. É uma imagem bastante intrigante, porque onde deveriam estar os filhos dos homens, aparece Satanás como alguém que se julga representante da Terra. E aí, né, diante desse tribunal cósmico, Deus pergunta para Satanás: Satanás, de onde você está vindo? O que que você está fazendo? E aí Satanás responde: Olha, eu estou vindo de rodear a Terra e de passear por ela. É como se Satanás ele estivesse apresentando o seu crachá para Deus e dizendo: Olha, eu sou o dono desse lugar, eu sou o dono da Terra, eu tenho o direito de estar aqui representando o planeta Terra. Só que aí Deus rebaixa: Tá bom, você está dizendo que quem manda lá é você. Só que você já reparou, você já considerou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ou seja, nesse lugar que você acha que governa, tem alguém que na verdade me serve. E aí começa o debate e o plot que vai, né, dar lugar ali à história, à narrativa do livro de Jó. Né? Satanás ele acusa Deus de proteger Jó demais, de favorecer Jó sobre outros. Né? Ele está dizendo que Jó só é fiel a Deus porque Deus comprou Jó, cercando ele de bênçãos. Basicamente, Satanás está dizendo: olha, claro que ele vai te servir. Você comprou a lealdade dele. Ele não tem nada a perder te servindo, só a ganhar. Então, essa acusação, ela não é só contra Jó, ela é contra o próprio caráter de Deus. Será que Deus de fato precisa
comprar a adoração das pessoas? As pessoas não têm motivo nenhum para adorá-lo por quem ele é? Ou será que ele é digno da confiança por causa do seu caráter, por causa do seu amor? Essa é a questão levantada ali no livro de Jó, e é a grande questão que é ponderada nesse grande conflito. Então, aqui está uma coisa muito fascinante. Deus, ele permite que Satanás teste Jó, que Satanás utilize as suas ferramentas para fazer o seu ponto. Só que, claro, dentro de certos limites bem definidos. A gente vê lá no verso 12, olha, tudo que Jó tem nas suas mãos você pode tirar, você só não pode estender a sua mão contra ele. E aí ele vai lá, faz tudo aquilo que ele faz com Jó, mas ele não se dá por satisfeito. E aí no capítulo 2, verso 6, Satanás ele pede para tocar na saúde de Jó, né? E aí Deus novamente estabelece limites. Olha, ele está nas suas mãos, mas você pode fazer o que você quiser com ele, mas você só não pode tirar a vida dele. Isso mostra que até Satanás ele tem que operar dentro dessas regras de engajamento. Ele também não pode cruzar os limites que Deus estabeleceu. Fora isso, ele pode agir para provar o seu ponto, para tentar convencer as pessoas. Mas veja, por que Deus faz tudo isso? Por que ele permite essas coisas? De novo, qual que é a grande questão aqui no grande conflito? Veja, se Deus ele simplesmente fosse lá e apagasse, anulasse as acusações de Satanás com o uso da força, né? Satanás está lá discussando, não, o senhor não sei o que lá, quer saber, Satanás, cansei de você. Aí faz um raio cair na cabeça de Satanás. O que todos os filhos de Deus ali ao redor pensariam de Deus? Olha, Deus ele não gosta de pessoas que o confrontem, portanto a gente tem que obedecer não por amor e confiança, mas por medo. Ou seja, isso não resolveria o problema. Mas talvez você pergunte assim, não, mas por que Deus ele não fez isso e apagou a memória de todo mundo? Para que ninguém soubesse o que Deus fez. Porque Deus não teria como apagar a sua própria memória. Deus não pode agir contra quem ele é. Não é que Deus ele quer convencer você e o universo que ele é amor. Ele é amor. Ele não está tentando convencer ninguém. Ele é aquilo, e ele age de acordo com isso. Então, Deus não pode agir contra quem ele mesmo é. Então, ele jamais faria uma coisa dessas, porque iria contra o seu caráter. O que ele precisa, em certo sentido, é mostrar para as pessoas que ele é, de fato, aquilo. O universo, então, para isso, precisa ver as consequências reais do mal. Ele precisa, o universo, entender que as coisas são do jeito que Deus falou, não por arbitrariedade, mas porque elas são o melhor para a boa criação de Deus. Então, eles precisam ver as consequências. E eles precisam, de fato, né, alcançar a fidelidade por meio do convencimento. Deus precisa, de fato, convencer e levar as pessoas, por evidências de amor, de verdade, a confiarem nele mesmo em meio às dificuldades, às acusações de Satanás, né? E além disso, fica bastante claro para quem realmente quiser saber quem de fato é o causador de todos os problemas, de todo o mal. Não é Deus. É justamente aquele que acusa Deus. Porque Satanás ele acusa Deus justamente de tudo aquilo que ele mesmo é, porque se ele conseguir convencer todo mundo de que Deus é igual a ele, então ele consegue garantir que ele está certo nessa história e ele não traiu, ele não pecou, ele não mentiu, porque Deus também é assim. Então ele tenta rebaixar Deus a quem ele é. Por isso que Deus, claro, como eu falei, Deus não age de acordo ou contra o seu caráter, mas ele também jamais poderia fazer isso, porque isso daria justamente justificativas para Satanás fazer, continuar fazendo aquilo que ele faz, aquilo que ele é. Então, quanto mais o tempo vai passando, de acordo com essa estratégia divina, mais o universo vai conseguir enxergar quem realmente está falando a verdade e quem está tentando manipular todo mundo o tempo todo. E olha só o impacto disso na vida de Jó. Mesmo perdendo tudo, sua família, seus bens, sua saúde, ele continua dizendo: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso desmascara completamente as acusações de Satanás. Jó ele não adorava Deus por causa do que ele havia recebido de Deus. Ele adorava Deus por quem Deus era, por quem Deus é. Então a história de Jó, ela lembra pra gente que existem coisas muito maiores, muito mais profundas que a gente desconhece, mas que estão acontecendo nos bastidores da história, do conflito, e a gente não pode ver, mas ainda assim, Jó nos ensina a confiar em Deus, apesar daquilo que nós não podemos ver aqui e agora. Tá certo? Esse foi só um vislumbre aqui, só um contexto do livro de Jó, mas se você quiser conhecer a fundo a história de Jó e aprender ainda mais sobre as lições espirituais do livro de Jó, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o curso, a playlist A História de Deus. Você vai abrir a playlist e tem o curso para cada livro da Bíblia lá, vai dando ali o scroll e você vai achar
uma aula sobre o livro de Jó, tá certo? E aí você pode assistir, são 2 aulas na verdade, e você pode assistir essas aulas e aprender bastante sobre o livro de Jó, inclusive dentro dessa temática que a gente trabalha aqui, tá certo? Clica aí, abre e depois desse vídeo você pode conferir lá se você quiser, se você ainda não conhece esse curso, tá certo? Agora vamos seguir aqui, porque existe uma outra história que é fundamental, que ajuda a gente a entender como é que essas forças espirituais, elas operam dentro dessas tais regras de engajamento. E olha, isso vai mudar muito a forma como você enxerga o conflito entre o bem e o mal. Você já parou para pensar no que aconteceu lá com Daniel no capítulo 10? Você lembra do que acontece lá? O capítulo 10, na verdade, é uma batalha espiritual do próprio Daniel em oração, conversando com Deus, buscando, né? Porque ele estava orando bastante, jejuando ali fervorosamente por 3 semanas para tentar entender o sentido de todos aqueles sonhos, profecias, revelações que ele havia recebido de Deus. Só que apesar de tudo isso, dessa angústia, dessa oração, a resposta parecia não chegar para ele. Só que aí, finalmente, no decorrer desse capítulo, um anjo aparece para ele e explica, né, que o anjo havia sido retido pelo príncipe da Pérsia esse tempo todo. E aí você lê isso e se pergunta: peraí, um anjo do Deus Todo-Poderoso foi impedido por uma outra criatura? Como assim? Isso não te soa bastante estranho? Deus ele é todo-poderoso, por que que ele permitiu que alguém segurasse um dos seus mensageiros para o seu propósito? Por que que ele simplesmente não deu um peteleco na orelha do tal rei e resolveu tudo com a sua força na hora ali? E mais uma vez, a resposta está na tal regra de engajamento desse grande conflito cósmico. Deus ele escolheu não usar o seu poder e a sua autoridade para resolver as coisas. Por quê? Porque o problema não é poder, o problema é caráter. Satanás, mais uma vez, para ficar claro, ele está questionando o governo de Deus, como Deus opera. E ele acusa Deus justamente de ser injusto, de ser autoritário, de ser controlador. Então imagina, se Deus usasse o seu poder de forma ilimitada para esmagar a oposição, para obrigar as pessoas a fazer as coisas do jeito que ele quer, isso só reforçaria as acusações do inimigo, daria razão para Satanás. Lembre-se desse panorama do livro de Jó. Existem os filhos de Deus ali, né, os Adões que não caíram, digamos assim, observando tudo e fazendo julgamentos. Por quê? Porque Deus assim opera o seu universo. Ele escolheu agir assim, com transparência, com amor, porque ele quer que as pessoas confiem no seu caráter. Só pode haver um relacionamento de amor com Deus se as pessoas confiarem em quem ele verdadeiramente é, né? Então, Deus ele opera dentro desses limites que garantem essa liberdade genuína para todo mundo, até mesmo para Satanás. Agora pensa comigo, se até os anjos de Deus eles enfrentam resistência por causa dessas regras de engajamento, o que isso significa para a gente aqui na Terra, de forma prática? Bem, isso significa justamente que as nossas orações elas desempenham um papel fundamental nesse conflito. Lá nos versos 12 e 13 do capítulo 10, o anjo diz para Daniel: olha, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Ou seja, a oração de Daniel ela abriu caminho justamente para que Deus agisse dentro dessas tais regras de engajamento. Olha só que coisa incrível, né? As suas orações elas podem literalmente influenciar batalhas espirituais. Então, quando a gente olha para textos bíblicos, especialmente no mistério de Jesus, a gente vê esse princípio acontecendo, né? Lá em Marcos 6:5, Jesus fala que não operou mais milagres por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas ali de Nazaré. Elas não queriam acreditar em quem Deus era. Ou lá em Marcos, capítulo 9, verso 29, Jesus ele explica que certos milagres, como expulsar demônios, só acontecem mediante muita oração. Por quê? Porque ele está tentando mostrar para gente que a ação divina está profundamente conectada à nossa fé e às nossas orações. Por quê? Porque Deus ele precisa de um reforço positivo, como se a nossa fé fosse um combustível para fazer Deus funcionar. Não. Não é porque Deus ele é fraco ou incapaz ou precisa de nós, mas é que como ele escolheu operar dentro dessas regras que respeitam a nossa liberdade, ele usa a oração como se fosse uma espécie de aprovação, digamos assim. Vou explicar isso um pouco melhor, veja. É como se a oração tivesse o potencial de abrir caminhos para Deus agir de maneiras que de outra forma não seriam possíveis. Por quê? Porque é como se Deus estivesse indo contra a nossa vontade. Então, quando nós oramos, é como se a gente estivesse assinando
uma aprovação para que Deus agisse da forma como a gente gostaria, né. Parece que a gente está manipulando Deus, mas não é essa a ideia. Por exemplo, lá em Grande Conflito, página 525, ela vai descrever para a gente que é parte do plano de Deus conceder em resposta a uma oração de fé aquilo que ele não nos daria se não fosse pedido. Então, isso significa, em termos simples aqui, que as nossas orações elas podem literalmente mudar o curso, o rumo das coisas, né. É como se a gente estivesse dando uma aprovação ética e moral para que Deus haja, e o mundo inteiro entenda, digamos assim, que Deus não está agindo de forma coercitiva aos seus próprios caprichos, ele está agindo de acordo com a nossa liberdade, porque nós li livremente, né, digamos assim, permitimos que ele assim agisse. Então ele não está interferindo nas nossas liberdades individuais, tá certo? Só que antes de você achar que sua oração tem superpoder e você pode influenciar e mudar coisas, calma lá, não deixa também isso subir na sua cabeça, porque isso não significa que tudo vai acontecer de acordo com as suas orações o tempo todo, do jeito que você quer, só porque você orou com fé, tá? Embora Deus ele nunca perca o controle, ele justamente permite que certas coisas aconteçam justamente para expor as mentiras do inimigo e revelar a sua própria justiça, o seu próprio caráter. Até Jesus orou lá no Getsemane: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha". E o que que acontece com Jesus? Ele precisa enfrentar a cruz. Deus não o livra da cruz. Então isso ensina para a gente que orar e confiar é reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós e ele vai agir de acordo com isso. Portanto, lembre-se dessa verdade bíblica incrível. A gente aprende isso justamente olhando para o conflito cósmico. Mesmo sem a gente entender cada detalhe, cada coisa, cada vislumbre ali das decisões de Deus, nós precisamos saber e reconhecer. Ele sempre irá fazer o que é melhor dentro das possibilidades disponíveis para ele, sem que ele quebre ou anule a liberdade das suas criaturas. Isso pode parecer simplista, né? Mas pensa no impacto disso na sua vida. Saber que Deus está trabalhando para garantir um futuro onde o amor ele não só exista, mas ele floresça eternamente no coração de cada um dos seus filhos. Então, mesmo quando a gente está enfrentando situações difíceis ou orações aparentemente não respondidas, né, nós podemos ter a certeza de que ele está agindo para o nosso melhor, né? Ele está agindo para um bem maior, para o bem de toda a sua criação. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você tem usado a sua vida de oração? Você tem dado espaço para Deus agir? E mais importante do que isso, você confia nele de todo o seu coração, mesmo quando as respostas parecem distantes ou diferentes daquilo que você estava esperando? Pense nisso. Pense em como você pode se aprofundar na sua vida de oração para aprender a confiar cada vez mais nesse Deus amoroso. Tá certo? Se essa mensagem de alguma forma falou ao seu coração, não se esqueça de abençoar o nosso ministério deixando aí o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a levar esse vídeo para outras pessoas que possam achar também esse conteúdo interessante. Tá certo? E você pode também manualmente compartilhar esse vídeo com outras pessoas através do link que você pega aqui no browser ou no botão de compartilhar aqui embaixo do vídeo, tá certo? Se você acha que alguém precisa ouvir isso hoje, compartilhe também essa mensagem. E não se esqueça, se você não é inscrito, já clica aqui em se inscrever, ativa os sininhos para você não perder nada, inclusive não perder o nosso próximo episódio na semana que vem nessa série, O Amor e a Justiça de Deus, tá certo? Até lá, fique firme na fé e na oração e que Deus te abençoe grandemente. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.